Luiz, que vem falar para nós hoje sobre o diálogo conjugal. Isso mesmo, né, Dom Luiz? É um tema importante, né? Hoje, principalmente devido ao mundo que nós vivemos, que é muito conturbado, eu acho que é um dos temas que nós precisamos conversar bastante, porque a família é a base da sociedade e também a base da igreja, né? E para que nós possamos entender melhor sobre o diálogo conjugal, Dom Luiz, o que a Bíblia nos diz a respeito da vida de casal? Olha, é interessante você fazer essa pergunta, porque realmente nós estamos procurando ver o que Deus deseja para que a família dê certo. E nós vamos encontrar muitas coisas. Eu acho que a gente deve começar com aquele comecinho da Bíblia mesmo, né? O livro do Gênesis, capítulo 1, quando a Bíblia nos diz que Deus criou o universo. E no universo, Deus fez uma casa. Nessa casa ia colocar seus filhos e filhas. E aí, então, Deus vai criando o universo, a terra, vai organizando a terra. Quando tudo está pronto, a casa está pronta, Deus, então, vai criar o homem e a mulher. Então, diz a Bíblia que Deus disse, façamos o homem, o ser humano, o homem aí é ser humano, a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, os criou. Então é interessante esse trecho, porque aí a gente percebe realmente o que deve ser a família para dar certo. A família é criada à imagem e semelhança de Deus. O homem e mulher os criou. Então a gente se pergunta, a sua família, como é que deve ser a sua família para dar certo? Então você tem que olhar para Deus. Quem é Deus? E você procurar viver em família como Deus vive, como Deus é melhor, né? E o que a gente vai perceber? Então precisamos saber quem é Deus. Então você vai procurando na Bíblia, mas você vai encontrar a resposta mesmo é quando Jesus vem entre nós. Que Jesus é aquele que revela o Pai, que revela Deus. E ele vai dizer para nós uma coisa muito importante: Deus é um só, não existe mais do que um Deus. Outra coisa, em Deus não existe composição. Então Deus é uno, Deus é um só e Deus é uno. Mas, aí aqui entra a questão. Jesus vai dizer que Deus é uno, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, portanto. E a gente então começa a se perguntar, realmente, como é que você entende uma coisa dessa? O mistério de Deus. E nós vamos perceber o seguinte, Jesus vai dizendo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são 3 deuses, é um Deus só. Como é que Jesus vai nos abrir os olhos para entender um pouco disso? Então veja só o que nós encontramos. Jesus vai dizer, mas de modo assim, bem claro, quem diz realmente é São João, no capítulo 1, capítulo 4, da sua primeira carta. Ele diz assim, Deus é amor. E aqui então nós temos realmente o segredo. São 3 pessoas distintas. Mas o que acontece? Dentro de nós há duas forças. Uma força que vem de Deus, é o amor. Uma força que não vem de Deus é o ódio. O ódio separa, divide. O amor, ele une. Quanto mais a gente ama alguém, mais perto a gente quer ficar da pessoa amada. Em Deus, o amor não tem limites. É tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande que 3 pessoas são um só. E aqui então nós temos realmente como é que deve ser a família. Então na família nós temos o esposo, a esposa. São pessoas distintas. Cada uma foi criado em uma família. Tem uma história diferente da história do outro ou da outra. Então são pessoas distintas. O caráter é distinto, o modo de pensar às vezes é distinto, os sentimentos às vezes são distintos, mas o que deve haver no casal? O que deve unir o casal, a família? É o amor.
Então, Deus, o Pai, não é o Filho não é o Espírito Santo, são três pessoas distintas, mas um Deus só, porque é justamente o amor. Assim, na família, no casal, o importante é respeitar a distinção. Você não deve procurar fazer o Eduardo ser igual a você. Não pode. Não pode. É diferente. E o Eduardo não pode querer fazer você igual a ele. Vocês são diferentes. Agora, quando existe o amor, a diferença não divide. A diferença se completa. Então as pessoas somam. Em vez de dividirem, elas somam. Essa é a tarefa do amor. Então o casal, para viver bem a sua vida de família, para alcançar o que é possível de felicidade nesse mundo, deve se lembrar disso. São pessoas distintas, mas o amor é que une, que realmente faz as relações terem sentido e encontrarem o grau de felicidade possível. Então isso é realmente como deve ser uma família. E o que Jesus nos diz, Dom Luiz? Isso é interessante, eu já adiantei algumas coisas, mas eu vou ler para vocês um trecho do Evangelho de Mateus. Eu tenho a Bíblia aqui na minha mão, deixa eu abrir a minha Bíblia, e é o capítulo em que Jesus fala justamente da família. Deixa eu encontrar aqui. Vocês estão vendo que estou com dificuldade, porque realmente ter o microfone na mão. E vai acontecer que nem eu estava fazendo um casamento, tinha de pegar o microfone, tinha aquele negócio de jogar água benta, no fim estava falando no negócio de jogar água benta, e jogando água benta com o microfone. Mas aqui nós temos o capítulo 19, versículo 4, quando perguntam a Jesus sobre o divórcio. Jesus diz: não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso um homem deixa seus pais, junta-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Veja que coisa interessante que nós encontramos aqui. Jesus pegando o trecho que eu comentei da Bíblia do começo e dizendo o que acontece com o casal. O amor deve ser tão grande no casal, que já não sejam diferentes, mas sejam uma só carne, se torne uma só carne, diz aqui o trecho, né? Já não são dois, mas uma só carne. Isso é possível? É possível sim. Como é possível? Quando o amor é grande. Jesus, quando fala do amor, ele diz uma coisa muito interessante. Primeiro, devemos amar uns aos outros como nós nos amamos a nós mesmos. É a primeira coisa. Depois Jesus diz: vocês devem amar uns aos outros, vendo no outro a minha presença. Você olha para o outro e vê a presença de Deus nele. E a terceira coisa que Jesus diz no Evangelho de João, ele fala assim, que a gente deve amar os outros como ele nos ama. E a gente pergunta, como é que deve ser esse amor? Então nós vamos ver duas coisas. Jesus foi capaz de morrer por nós. Segunda coisa, Jesus não pediu nada em troca. Então o amor verdadeiro é esse. Quando você ama o seu marido de tal maneira que você é capaz de dar a sua vida por ele. Sou capaz de dar a vida para o meu marido, por minha esposa. Esse é o amor verdadeiro. Segunda coisa, não pede nada em troca. O amor realmente não é egoísmo. O egoísmo é que você ama alguém para receber alguma coisa. Isso é egoísmo. Agora, quando você ama o outro pelo outro, esse é o amor verdadeiro. Então, assim deve ser o amor do casal. Quando não é dessa maneira, isso daqui vai esfriando, porque não é o amor verdadeiro, é uma afeição, vamos dizer, aquele gosto físico, vamos dizer, mas não é o amor autêntico. O amor autêntico é muito mais profundo, é isso, saber dar ao outro a alegria dele viver a seu lado, se preocupar realmente com a felicidade do outro. Se o casal for assim,
tudo dá certo, senão não dá certo não. E as cartas, Dom Luiz, o que nos diz as cartas? Então deixa eu novamente me atrapalhar um pouco aqui com as minhas coisas, mas eu já estava marcado aqui, né? Eu vou ler um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, é o capítulo 5, versículo 22 em diante. São Paulo diz o seguinte: as mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, ele que é o salvador do corpo. Aqui essa submissão é respeito, não é ser escrava, não é esse o sentido, é o respeito. A mulher deve respeitar o marido, evidente que deve respeitar, como depois ele vai dizer, o marido deve respeitar a esposa também. E ele vai dizer, esse amor é parecido com o amor que Jesus tem pela igreja. Jesus nos ama, e nos amou, morrendo por nós, se dando totalmente a nós, sem nada pedir. Então, o amor do casal é um sacramento, porque revela o amor de Deus por nós. Depois ele diz assim, homens, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Veja, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É aquilo que eu estava dizendo. Esse é o amor verdadeiro. Cristo se entregou pela igreja para limpá-la com o banho da água e com a palavra e consagrá-la para apresentar uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Veja como São Paulo, há muitos outros trechos, é pena que nós temos 15 minutos só, não dá para a gente desenvolver esse tema assim a contento, mas eu acho que são lampejos, vamos dizer, que a gente apresenta para mostrar como é importante realmente na família o amor. Se não existe o amor, realmente aí essa família está muito longe de ser parecida com Deus. Dom Luiz, e qual o ensinamento que nós tivemos tirado da palavra de Deus para a nossa vida de casal? Olha, eu acho que vocês que são casados, primeiramente, vocês devem cultivar esse amor. O amor precisa ser cultivado. Então, vocês precisam conversar. Vocês, quando estavam namorando, vocês se namoravam, gostavam de namorar um outro. Agora, o namoro não deve terminar quando casa. Vocês têm de tirar momentos para namorar, como vocês faziam quando eram solteiros. Às vezes, quando os filhos estão dormindo, ou então tirar um dia, vocês saem, precisam namorar, cultivar esse amor. Segunda coisa, lembrar, tudo se resolve conversando, com diálogo. Conversar sobre tudo a vida do casal. Conversar sobre a vida econômica. Eu tenho visto aí, às vezes morre o marido, a mulher fica perdida porque não sabe o que o marido fazia, né? Não pode acontecer isso. A vida conjugal, ela deve ser um compartilhamento de tudo, da vida econômica, da administração da casa, da educação dos filhos. Tudo isso deve ser conversado. E até as coisas mais íntimas do relacionamento conjugal, sexual, inclusive, se deve conversar, se resolvem os problemas. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte, a pessoa partir logo para a violência, ofender o outro, não pode. Aí tem que se resolver, o problema se resolve. Deus deu para nós a inteligência e a fala. Nós somos os únicos seres vivos que têm a inteligência e a fala. Por quê? Para a gente, com a fala, resolver as dificuldades. Depois, saber perdoar. É claro, convivência, um está do lado do outro, às vezes um momento de irritação, um momento de incompreensão, isso acontece. Agora, como fazer? Não deixar isso crescer, conversar, perdoar, não é? E o perdão é realmente a base para uma vida conjugal sadia e conforme Deus quer, como Deus deseja, não é? Dom Luiz, nós estamos durante todo o mês de junho colocando os casais em oração.
Então, nós estamos recebendo, desde o primeiro dia de junho, os nomes de casais, né, que enfrentam várias situações diversas e que solicitaram, pediram as nossas orações. Então, para esse casal que é recém-casado, esse casal que está passando por tribulação, por todos os casais que estão nos acompanhando agora nesse momento, e você, casal, que enviou o seu nome para a oração, eu gostaria que o Senhor desse a bênção a todos. Não tem dúvida, vamos dar uma bênção para vocês. E que realmente, às vezes, as rusgas, né, as brigas que às vezes acontecem, se resolvam realmente numa paz diante de Deus. Nada melhor que às vezes o casal teve algum problema, se unir numa oração. A oração familiar, ela deve lembrar, é muito importante em casa. Rezar o casal junto, rezar com a família, pedir a bênção de Deus, né? Eu me lembro quando havia aquela campanha do terço, dizia: a família que reza unida permanece unida, é a verdade. Então agora para vocês uma bênção pela intercessão de Nossa Senhora, de São José e de Jesus, pela intercessão da Sagrada Família, desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém.